Capítulo 21. Bem-Veterstaff. Uma das coisas engraçadas de se estar vivo é que só de vez em quando temos certeza de que vamos viver para todo sempre. Às vezes pensamos isso quando nos levantamos na terna e solene alvorada e saímos de casa, sozinhos, com a cabeça para trás e o olhar para cima, bem alto, observando o céu pálido clarear e se aquecer lentamente. Então maravilhas inéditas acontecem até que o nascente nos faz gritar em nosso coração para diante da insólita majestade imutável do amanhecer, que já vem acontecendo todas as manhãs por milhares e milhares de anos. Temos essa realização por um momento ou dois. E às vezes sabemos disso quando, sozinhos em uma floresta ao pôr do sol, a misteriosa quietude dourada e profunda que se inclina através e sob os galhos parece dizer lenta e repetidamente algo que não conseguimos ouvir, por maior que seja o esforço. Às vezes, acontece na imensa quietude do escuro azul da noite, com milhões de estrelas esperando, observando e nos dando essa certeza, e às vezes é o som de música distante que torna isso verdade, ou, ainda, um simples olhar nos olhos de outra pessoa. E assim aconteceu com Colin quando ele viu, ouviu e sentiu pela primeira vez a primavera dentro dos 4 altos muros de um jardim escondido. Naquela tarde, o mundo inteiro parecia se dedicar a ser perfeito, radiante, lindo e gentil com aquele menino. Talvez por pura bondade celestial a primavera veio e coroou tudo o que era possível naquele lugar. Mais de uma vez, Dee comparou o que estava fazendo e ficou plácido, com uma espécie de admiração crescente em seus olhos, balançando a cabeça suavemente. Eita! Que lindeza, disse ele. Tenho 12 anos, quase 13 e vivi muitas tardes nesses anos, mas acho que nunca vi uma assim tão linda. Eita, é uma lindeza mesmo, concordou Mary, e suspirou com pura alegria. Garanto que é a mais linda que já existiu neste mundo. Cês acham, disse Colin com uma cautela sonhadora, que tudo isso é por causa de mim? Te juro! Exclamou Mary com admiração. Cê tem um pouco do bom Yorkshire. Cê vai ficar bom demais nisso, se vai. E a maravilha reinou. Puxaram a cadeira para debaixo da meixeira, que estava branca como a neve por suas flores e musical pelas abelhas. Era como o dossel de um rei, o rei das fadas. Perto havia cerejeiras em flor e macieiras cujos botões eram rosados e brancos, e aqui e ali alguns já haviam desabrochado completamente. Entre os galhos floridos do dossel, pedaços de céu azul pareciam maravilhosos olhos observando a tudo. Mary e Deacon trabalharam um pouco e Colin os observou. Mostraram-lhe muitas coisas, botões florindo, botões ainda bem fechados, galhos cujas folhas começavam a ficar verdes, a pena de um pica-pau caída na relva, uma casca de ovo vazia de uma ave que já nascerá. Deacon empurrava a cadeira lentamente, dando voltas e mais voltas pelo jardim, parando a toda hora para mostrar as maravilhas que brotavam da terra ou que pendiam das árvores. Era como ser transportado a todos os estados de um reino mágico e conhecer cada riqueza misteriosa que possuía. Será que vamos ver o pisco? Quis saber Colin. Cê vai ver ele bastante depois de um tempo, respondeu Deacon. Quando os filhotinhos sair dos ovos, ele vai ficar tão agitado que cê vai ficar com dor no pescoço. Cê vai ver ele voando pra lá e pra cá, carregando umas minhoca do tamanho dele e vai ter tanta algazarra no ninho quando ele chegar lá que vai ficar até bravo, porque ele não vai saber em qual das bocas colocar a bichinha. Os bicos tudo escancarado e piano pra todo lado. A mãe fala que quando ela vê o trabalho que um pisco tem para manter os bicos escancarados cheio, ela se sente igual a uma velhinha aposentada. Ela conta que já viu até pingar suor da testa dos bichinhos, mas nenhuma pessoa nunca viu isso. Aquilo os fez rir com tanta alegria que foram obrigados a cobrir a boca com as mãos, lembrando de que não deveriam ser ouvidos. Colin havia recebido instruções sobre a regra dos sussurros há vários dias. Ele gostou do mistério e fez o melhor que pôde, mas em meio a uma alegria sem precedentes é bastante difícil rir sussurrando. Cada momento da tarde foi repleto de coisas novas e a cada hora o sol ficava mais dourado. A cadeira de rodas foi empurrada para baixo do dossel e Deacon sentou-se na grama. Ele acabará de sacar sua flauta quando Colin viu algo que não tivera tempo de notar antes. Aquela árvore ali é bem velha, não é? Apontou. Deacon e Mary olharam para o outro lado do gramado e seguiu-se um breve momento de silêncio. Respondeu Deacon,
com uma voz baixa e muito suave. Mary olhou pensativa para a árvore. Os galhos estão bastante cinzentos e não há uma única folha nela, Colin continuou. Está meio morta, não é? É, admitiu Deacon. Mas aquelas roseiras que se enrolaram nela toda vão esconder cada pedacinho da madeira morta quando as folhas e as flores vier. Não vai parecer morta mais. Será a mais bonita de todas. Mary ainda olhava para a árvore pensativa. Parece que um grande galho dela foi quebrado, disse Colin. Quem será que fez isso? Quebrou muitos anos atrás, respondeu Deacon. Eita! Deu um repentino sobressalto e tocou Colin. Olha aquele pisco! Olha ele lá! Ele tá procurando a sua companheira. Colin quase não teve tempo de vê-lo, mas viu o vulto de um pássaro de peito vermelho com algo em seu bico. Voou como um dardo por entre os galhos e sumiu perto do canto mais próximo. Colin recostou-se na almofada novamente, rindo. Ele está levando o chá da tarde para ela. Talvez sejam 5 horas. Acho que eu também gostaria de um chá. E assim estavam todos seguros. Foi a magia que enviou o pisco, disse Mary secretamente a Deacon posteriormente. Eu sei que foi. Tanto ela como Deacon temiam que Colin perguntasse algo sobre o galho da árvore, quebrado 10 anos antes, e já haviam conversado sobre isso. Deacon se levantou e esfregou a cabeça um tanto perturbado. A gente tem que olhar para ela como se fosse igual às outras árvores, disse ele. A gente nunca vai poder contar como o galho quebrou, pobre rapaz. Se ele disser alguma coisa sobre ela, a gente tenta parecer alegre. Eita, combinado, concordou Mary. Mas ela não se sentiu alegre quando olhou para a árvore. Durante alguns momentos, pensou seriamente se havia alguma realidade naquilo que Deacon havia dito. Ele continuou esfregando seu cabelo vermelho ferrugem de uma forma intrigada, mas uma bela expressão de conforto começou a tomar seus olhos azuis. A senhora Craven era uma moça muito querida, ele continuou, um tanto hesitante. E a mãe acha que ela continua em Misselthwaite cuidando do patrão Colin, como todas as mães faz quando vão embora deste mundo. Elas precisam voltar, sabe? Acontece que ela mora no jardim e foi ela que botou nós para trabalhar e mandou trazer ele aqui. Mary achou que ele diria algo sobre magia. Ela acreditava muito nisso. Secretamente, acreditava que Deacon era um feiticeiro, obviamente da boa magia, pois tudo girava em torno dele e por isso era tão amado pelas pessoas e criaturas selvagens. Imaginou-se, de fato, não teria sido esse seu dom que trouxera o pisco no momento exato em que Colin fez aquela pergunta perigosa. Ela sentiu o feitiço dele funcionando a tarde toda, como se tentasse transformar Colin em um garoto totalmente diferente. Ele não parecia em nada com a criatura descontrolada que gritava, batia e mordia seu travesseiro. Até sua palidez de marfim parecia diferente. O leve toque de cor que apareceu em seu rosto, testa e mãos, assim que ele entrou no jardim, parecia que nunca mais o abandonaria. Ele agora aparentava ser feito de carne em vez de marfim ou cera. Observaram o pisco levar comida para sua companheira 2 ou 3 vezes, e a sugestão do chá da tarde era tão incitante que Colin achou que deveriam comer. Vá e mande um dos criados deixar uma cesta na calçada dos rododendros, pediu ele. E então você e Deacon podem trazê-la aqui. Foi uma ideia agradável e facilmente realizada. Quando a toalha branca foi estendida na grama, com chá quente, torradas com manteiga e bolinhos, a deliciosa refeição foi devorada. Vários pássaros, em suas tarefas cotidianas, pararam para observar o que acontecia e investigavam as migalhas com grande atenção. Nud e Shell subiram nas árvores com seus pedaços de bolo, e Fuligem pegou a metade de um bolinho com manteiga com a ponta do bico, examinou e fez comentários roucos até que decidiu engolir de uma só vez. A tarde já chegava em sua hora mais amena. O sol aprofundava o dourado de seus raios afiados, as abelhas voltavam para suas colmeias e os pássaros voavam com menos diligência. Deacon e Mary estavam sentados na grama, a cesta de chá fora reembalada para ser levada de volta, e Colin estava deitado contra suas almofadas com seus pesados cachos penteados para trás. Seu rosto tinha uma cor bastante saudável.
Não quero que esta tarde acabe, disse ele. Mas voltarei amanhã e depois de amanhã e depois de amanhã. Você vai tomar bastante ar fresco, não é? Incentivou Mary. Não farei nada além disso, respondeu ele. Agora que já vi a primavera chegar, quero ver o verão. Quero ver tudo crescer aqui. Eu mesmo vou crescer aqui. Oh, se vai, disse Deacon. Nós vamos deixar-se andar por aqui tudo e cavar igual às outra pessoa, logo logo. Colin corou tremendamente. Andar. Ele exclamou. Cavar. Será? O olhar de Deacon para ele foi delicado e cauteloso. Nem ele nem Mary jamais haviam perguntado se havia alguma coisa errada com suas pernas. Certeza que vai, continuou com firmeza. Você tem suas próprias pernas, igual a todo mundo. Mary ficou bastante apreensiva até ouvir a resposta de Colin. Elas não têm problema nenhum, explicou Colin, mas são muito finas e fracas. Elas tremem tanto que tenho medo de ficar em pé. Mary e Deacon respiraram aliviados. Quando você parar de ter medo, vai ficar em pé, encorajou Deacon, com alegria renovada. E já você vai parar de ter medo. Vou. Disse Colin, e ficou imóvel como se pensasse sobre o assunto. Ficaram quietos por algum tempo. O sol já ia se pondo. Era aquela hora em que tudo se acalma, e a tarde realmente fora agitada e emocionante. Colin descansava confortavelmente. Até as criaturas pararam de se agitar e se recolheram, algumas brincando perto deles. Fuligem se empoleirou em um galho baixo, levantou uma das pernas e deixou a película cinza sobre seus olhos se fechar, sonolento. Mary, em silêncio, achou que ele parecia prestes a roncar. Em meio a essa tranquilidade, foi surpreendente quando Colin ergueu a cabeça e exclamou em um sussurro alto e repentinamente alarmado. Quem é aquele homem? Deacon e Mary se levantaram aos tropeços. Um homem! Ambos exclamaram em voz baixa e apressada. Colin apontou para o muro alto. Vejam! Ele sussurrou, agitado. Olhem lá! Mary e Deacon se viraram e o viram. Lá estava o rosto indignado de Ben Vetterstaff olhando para eles por cima do muro, do topo de uma escada. Na verdade, ele balançava seu punho para Mary. Se eu não fosse solteiro e você fosse minha filha, gritou ele, te daria uma coça. Ele fez mais um movimento ameaçador, como se tivesse o impulso de pular e brigar com ela, mas quando ela se aproximou, ele evidentemente pensou melhor e estancou no último degrau de sua escada, ainda sacudindo o punho. Nunca gostei muito de você. E esbravejou. Eu não fui com a sua cara no começo quando a gente se conheceu. Uma menina magricela com cara de manteiga branca e cabelo piaçava que só fazia pergunta e metia o nariz onde não era chamada. Como é que você entrou aqui sem eu saber, é um mistério. O pisco, aquele safado. Ben Vetterstaff, gritou Mary, recuperando o fôlego. Foi para debaixo dele e o chamou com uma espécie de suspiro. Ben Vetterstaff, foi o próprio pisco quem me mostrou o caminho. Então pareceu que Ben realmente pularia de cima do muro, tamanha a sua indignação. Você é uma menina ruim! Gritou. Você coloca a culpa num pisco que não tem nem a chance de se defender. Ele te mostrou o caminho? Foi ele? Eita! Aquele exibido, ela pôde prever suas próximas palavras, prontas para explodir, pois sabia que estava tomado pela curiosidade. E como é que você conseguiu entrar? O pisco me mostrou o caminho, ela insistiu obstinadamente. Ele não sabia o que estava fazendo, mas fez. E eu não vou conversar com você assim, com esse punho fechado para mim. Ele parou de sacudir o punho naquele exato momento e seu queixo caiu, ao olhar por sobre a cabeça dela algo que vinha pelo gramado em sua direção. Ao primeiro som de sua torrente de palavras, Colin ficou tão surpreso que apenas se sentou e ouviu, fascinado. Mas no meio da discussão ele se recompôs e acenou imperiosamente para Deacon. Me leve até lá! Ele comandou. Bem próximo do muro e pare na frente dele.
E foi isso que Ben-Weatherstaff viu e que o fez ficar de queixo caído. Uma cadeira de rodas com almofadas e mantos luxuosos vinha em sua direção como uma espécie de diligência oficial, com o jovem Rajá sentado nela, majestoso com seus grandes olhos de contornos pretos e uma mão branca e fina estendida com altivez. Pararam bem debaixo do nariz de Ben-Weatherstaff. Realmente, não era de se admirar que seu queixo caísse. Você sabe quem eu sou? Demandou o Rajá. Ben-Weatherstaff estava pasmo. Seus velhos olhos vermelhos fixaram-se no que estava diante dele como se fosse um fantasma. Ele olhou e engoliu um nó de sua garganta sem dizer uma palavra. Você sabe quem eu sou? Repetiu Colin, ainda mais imperiosamente. Responda. Ben-Weatherstaff ergueu sua mão nodosa e passou-a sobre os olhos e testa, e então respondeu com uma voz estranhamente trêmula. Quem é você? Eu sei sim, porque você me olha com os olhos da sua mãe. Só Deus sabe como é que você veio parar aqui. Você é o menino aleijado. Colin se esqueceu de suas costas frágeis. Seu rosto ficou vermelho e ele se sentou ereto. Eu não sou aleijado. Gritou furiosamente. Não sou. Ele não é. Exclamou Mary, quase gritando contra o muro, indignada. O maior caroço dele é menor que um alfinete. Eu olhei e não tem caroço nenhum. Ben-Weatherstaff passou a mão pela testa novamente e olhou como se nunca pudesse olhar o suficiente. Sua mão, sua boca e sua voz tremiam. Ele era um velho ignorante e sem tato e mal podia entender o que ouvirá. Você não tem as costas torta? Perguntou ele com voz rouca. Não. Gritou Colin. Você não tem as pernas torta? Ben tremia e ficava ainda mais rouco. Aquilo era demais para ele. A força que Colin normalmente colocava em seus acessos de raiva agora corria por ele de uma maneira diferente. Ele nunca havia sido acusado de ter pernas tortas, nem mesmo nos cochichos. Mas a constatação de que era uma crença compartilhada por todos, revelada pela voz de Ben-Weatherstaff, era mais do que a carne e o sangue do Rajá poderiam suportar. Com raiva e seu orgulho ferido, esqueceu-se de tudo e sentiu-se poderoso como nunca, com uma força quase sobrenatural. Venha aqui! Gritou para Deacon, e começou a jogar as cobertas de suas pernas para o lado e a se desembaraçar. Venha aqui! Venha aqui! Venha agora! Deacon chegou ao seu lado em um segundo. Mary prendeu a respiração em um curto suspiro e sentiu que empalidecia. Ele consegue! Ele consegue! Ele consegue! Ele vai! Ela murmurou baixinho e apressadamente. Houve um breve e feroz esforço, os cobertores foram jogados no chão, Deacon segurou o braço de Colin e as pernas finas já estavam para fora. Seus pés magros pisaram na grama. Colin ficou de pé, ereto e reto como uma flecha, e parecia estranhamente alto. Jogou sua cabeça para trás e seus olhos estranhos faiscavam raios. Olhe para mim! Disparou para Ben-Weatherstaff. Olhe para mim, homem! Olhe! Ele tá reto igual eu! Exclamou Deacon. Ele é reto igual a todo mundo em Yorkshire. O que Ben-Weatherstaff fez, então, Mary achou exageradamente estranho. O velho engasgou e engoliu em seco, e de repente lágrimas correram por suas bochechas enrugadas enquanto batia palmas com suas velhas mãos. Eita! Ele explodiu. As mentiras que as pessoas contam. Cê é fino que nem um sarrafo e branco que nem um espírito, mas não tem caroço nenhum em você. Cê vai virar um homão. Deus te abençoe. Deacon segurava o braço de Colin com força, mas o menino não vacilou. Ele olhava firme para Ben-Weatherstaff e ficava cada vez mais ereto. Quando meu pai está fora, sou seu patrão, declarou ele. E você deve me obedecer. Este é o meu jardim. Não se atreva a dizer uma palavra sobre isto. Desça dessa escada e venha pela longa calçada. Dona Mary vai te encontrar e te trazer aqui. Quero falar com você. Nós não te queríamos aqui,
mas agora você terá de manter nosso segredo. Ande logo. O rosto velho e enrugado de Ben Vettestaff ainda estava úmido com a surpreendente torrente de lágrimas. Parecia não conseguir tirar os olhos do menino raquítico, agora em pé e com o queixo erguido. Eita! Rapaz, ele quase sussurrou. Eita! Meu rapaz! E então, voltando a si, tocou em seu chapéu de jardineiro e disse em sim, senhor. Sim, senhor. E obedientemente desapareceu ao descer da escada.